Tinha que ser o Rominho, né? A paz, meus queridos. Amém? De novo, né? Hoje a figurinha vai ser repetida, né? No louvor e agora na incumbência da palavra. Mas é sempre uma honra, né? Um privilégio ser portadora dessa palavra tão poderosa. Porque é ela quem faz, é ela quem transforma. Toda a responsabilidade é do Espírito Santo, de fazer aquilo que Ele já está fazendo aqui. Então que a sua expectativa não esteja em mim, não esteja em nenhum de nós, mas que a sua expectativa esteja em receber o pão dos céus. E receber aquilo que Deus deseja nos dar, nos alimentar. Porque é certo que todas as vezes que nos assentamos com Ele à mesa, Ele tem um pão novo. Ele tem uma porção nova. Ele tem algo novo para nos oferecer. E que o nosso coração já esteja receptivo, como de fato já está. Eu acredito que já está, né? O ambiente já está preparado. O Senhor já está se movendo. Obrigada, minha querida. O Senhor já está se movendo no meio de nós. O Espírito Santo já tem liberdade para falar conosco. Então que você possa se mover na presença do Pai e dizer: Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao meu coração. Eu tomo posse de toda a palavra revelada do Senhor para a minha vida. Porque eu sei, Senhor, que eu posso sair daqui completamente transformado pelo poder da sua palavra. Pela palavra que emana do teu trono, por aquilo que o Senhor deseja revelar sobre nós e que não vem de homens, vem do próprio Deus. É sobre essa verdade que nós estamos aqui, que nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Amém? Gente, a igreja está tão bonita, né, pastora? Você que está aqui na frente, dá uma olhadinha para trás para você ver como que a igreja está cheia, como que está bonita. A galeria vai ficar mais cheia em nome de Jesus, né? Nós profetizamos. Mas a visão daqui está muito linda, porque nós cremos que o Senhor está fazendo algo no nosso tempo. O Senhor está fazendo algo na nossa geração. O Senhor está atraindo os corações, gerando sede, fome, vontade de estar na presença, de estar na casa, de congregar, de ter comunhão. Por isso nós estamos colhendo frutos daquilo que nós já profetizamos. Nós profetizamos que esse seria um ano de intensa comunhão, amém? E nós estamos colhendo já os frutos disso. Igreja cheia, as pessoas alegres, a gente vê daqui de cima, né? Aquilo que o Senhor está fazendo e é tão lindo. E nós clamamos para que o Espírito Santo continue fazendo em nós e derramando sobre nós todo o querer, toda a vontade dEle para o nosso tempo, para os nossos dias. E a minha missão aqui nessa noite é falar com você sobre algo que tem queimado no nosso coração. Quando eu conversei com a pastora Cristi, né, e perguntei: Cristi, me fala mais um pouquinho do tema, né? Nós sabemos que estamos aí já há alguns domingos falando sobre a santidade, né? Um tema que está sendo falado, ministrado. O Espírito Santo tem realmente falado com propriedade conosco do que é a santidade, como que ela acontece, a importância de nós nos santificarmos. E a Cristi falou assim: olha, Michele, eu gostaria que você falasse sobre algo que tem ardido no meu coração e eu tenho buscado em oração. E quando ela falou, veio de encontro àquilo que o Senhor já estava falando comigo. Porque o Espírito Santo testifica em nós. Amém? O Espírito Santo testifica quando a gente está em sintonia com aquilo que os céus desejam fazer. E aí a Cristi falou: Michele, fala um pouco sobre santidade e avivamento. Porque eu tenho sentido no meu espírito e tenho buscado. Eu tenho buscado em Deus que Ele avive as nossas vidas. Que o Espírito Santo tome os nossos corações. Que o Senhor encharque o nosso coração de um amor, de uma paixão, de um desejo, de uma vontade, de uma fome pelo Espírito jamais vista antes. E aí, a minha missão hoje é falar com você sobre isso. E eu quero clamar para que o Espírito Santo possa encontrar lugar. Que o Espírito Santo possa achar ocasião dentro do seu coração para que essa palavra caia e para que ela produza fruto para a glória e honra do nome do Senhor. Amém? Então, o que eu quero ministrar nessa noite é santidade, a chave do avivamento. Repita comigo: santidade, a chave do avivamento. Aleluia.
Nós temos falado aí já há alguns domingos a respeito da santidade. Eu queria que a Olivia colocasse aí Hebreus 12, 14, ela vai me acompanhar. Hebreus 12, 14, na NTLH, diz o seguinte: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Seguir a paz com todos e a santificação. Seguir a paz com todos. Santifiquem-se, dediquem-se totalmente ao Senhor, porque se nós vivermos assim, nós certamente veremos ao Senhor. Mas se ignorarmos essa verdade, nós não o veremos. Josué 3,5, só para relembrar e recapitular o que já tem sido ministrado aqui. Josué capítulo 3, no verso 5, são os versículos, né? São as palavras que têm nos guiado nesse tempo. Josué disse ao povo: purifiquem-se ou santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Santifiquem-se, é uma ordem, purifiquem-se. O Senhor estava dizendo para aquele povo: olha, eu vou dar a vocês uma terra boa, que mana leite e mel. Eu vou dar a vocês aquilo que vocês têm buscado, porém, santifiquem-se. Purifiquem-se, tirem do meio de vocês tudo que eu não me agrado, tudo que não tem parte comigo, tirem do meio de vocês, porque eu farei maravilha no meio de vós. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Essa é a palavra do Senhor para os nossos dias. Santifiquemo-nos, porque certamente o Senhor já está fazendo. Amém? Você pode dizer um amém? O Senhor já está fazendo maravilhas no meio de nós. Pois bem, essas são as palavras que têm nos guiado. Nós estamos debaixo dessa nuvem, amém? Nós estamos nos movendo debaixo dessa palavra. Nós entendemos e o Senhor tem construído em nós um caminho de santidade. O Senhor tem nos mostrado a importância do nosso coração se converter a Ele por completo. O Senhor tem nos mostrado a importância de caminharmos em santificação e de que isso é um processo na nossa vida. Isso é um processo até a eternidade. É um processo até aquele dia em que Ele vai vir nos buscar. Ele não se completa aqui. Ele vai se completar quando nós ouvirmos face a face. Quando nós formos transformados à imagem e semelhança completa dEle. Assim como Ele é, diz a palavra, nós também seremos. Teremos o nosso corpo corruptível transformado e revestido. Assim como Ele também é. Essa é a palavra que está sobre nós. Essa é a palavra que tem nos movido. Essa é a palavra que está sobre a comunidade Águas Vivas e está sobre o povo de Deus, sobre toda a face da terra. O chamado de Deus para nós nos últimos dias é: santifiquem-se. O chamado do Espírito sobre a igreja, a trombeta que tem tocado aos nossos ouvidos nos últimos dias é: santifiquem-se, purifiquem-se, saiam do meio daquilo que eu já disse para vocês, não se misturem, aí não é o seu lugar, isso não é para você. Esse é o chamado de Deus para nós nos últimos dias. Sabe por quê? Porque santidade e avivamento caminham de mãos dadas. Santidade e avivamento caminham de mãos dadas. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Santidade e avivamento caminham de mãos dadas. São inseparáveis. São inseparáveis. A santidade, meus queridos, ela é o caminho que nos prepara para vivermos grandes coisas em Deus. Aqui o Senhor disse para Josué: purifiquem-se. Vocês querem herdar a terra prometida? Vocês querem realmente tomar posse daquilo que eu já prometi a vocês? Vocês querem conquistar grandes coisas que eu já falei com vocês que os daria? Então purifiquem-se, santifiquem-se. Há uma ordem, há um preço. Existia ali uma ordem, existia algo a ser cumprido. E nos nossos dias também é assim. Santidade é o caminho. É a via, é o único meio, queridos, que nos prepara para vivermos grandes coisas em Deus. Para realizarmos obras ainda maiores. Para fazer coisas que ainda não fizemos. Para alcançar lugares que ainda não alcançamos. A santidade é o caminho. Não existe fórmula mágica. Não existe nada instantâneo. Não existe um caminho, um mapa do tesouro.
É a santidade, é a vida dedicada a Deus. A santidade é esse caminho, é um caminho de renúncia. É um caminho que vai exigir de nós entrega. É um caminho que exige de nós sacrifícios, que nós precisamos estar dispostos a fazer. O Senhor deseja nos levar a uma santidade verdadeira. Não a santidade de púlpito, não é a santidade de domingo à noite. Não é uma santidade de frequentadores de igreja. É uma santidade que se manifesta no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu convívio com as pessoas. Quando você vai tomar as suas decisões. Essa é a santidade que vai nos levar a viver coisas grandes, a experimentar coisas grandes. Quantas vezes o Senhor libera a gente aqui desse altar, profecia sobre nós. Quantas vezes o Senhor fala conosco, vocês vão alcançar, essa igreja vai ficar lotada, isso aqui vai ser pequeno, a sua família vai ser salva, você vai receber a cura. Quantas vezes profecias são liberadas sobre nós, palavras de Deus, palavras do céu são liberadas sobre nós. Nós cremos nisso, mas nós não alinhamos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer. E aí aquilo que Ele falou não se cumpre, mas não é por causa dEle, é por causa de nós, da nossa displicência. E o Senhor está dizendo, alinhe o seu caminhar, alinhe a sua vida, alinhe o seu propósito ao meu coração, para que você possa alcançar cada promessa e cada palavra que eu já disse ao seu respeito. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? Quantos aqui tem promessas de Deus? Eu tenho sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a nossa cidade, sobre os nossos filhos. Existem promessas de Deus para nós, queridos. Existem coisas que só eu e você vamos viver. Existem coisas que os nossos olhos vão ver na nossa geração, no nosso tempo. Coisas que nós estamos ouvindo falar há mais de 10, 15, 20 anos, né, pastor Rominho? Essa cidade vai ser impactada, essa cidade vai ser ganha, essa cidade vai ser cheia da presença de Deus, famílias vão se converter. Nós estamos ouvindo isso há tanto tempo, queridos. Mas não existe outro caminho a não ser a santidade. Por isso Deus está nos falando, por isso Deus está nos aliando e dizendo, santifiquem-se. Vocês não querem viver tudo aquilo que eu tenho para vocês? Santifiquem-se. Em toda a história da igreja, meus queridos, em toda a história do povo de Deus, em toda a história, nós observamos que todo avivamento ele foi precedido por grandes períodos de oração, de arrependimento e de purificação. Todas as vezes que o Senhor chamava o povo à oração, ao arrependimento, à purificação, é porque Ele queria operar grandes coisas ali naquele tempo. Porque não existe outro caminho a não ser o caminho da santidade. E a santidade exige de nós confissão, arrependimento, purificação. No livro de 2 Crônicas, a Olivia vai colocar para nós aí, vou trazer para vocês alguns exemplos de situações onde Deus chamou o seu povo ao arrependimento, à confissão, porque Ele queria fazer grandes coisas naquele tempo. Naquele momento, Deus queria operar grandes coisas. 2 Crônica 15, no verso 8, no reinado de Asa. Asa, então, decidiu dedicar Judá, a tribo de Judá, a Deus. Ele decidiu fazer diferente do seu antecessor, que era o seu pai, que havia prostituído os altares do Senhor com ídolos e deuses pagãos. Mas Asa, quando ele é então instituído rei sobre Judá, quando ele é levantado como rei sobre Judá, ele decide fazer diferente. Olha o que o texto diz. Asa ouviu essa mensagem, isso é, a profecia de Azarias. Azarias era um profeta que foi até Asa e disse para ele, obedeça o que o Senhor está dizendo. Filho de Obed, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que haviam em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado, na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio, em frente do templo. Olha o que esse rei fez. Ele destruiu todos os ídolos nojentos, olha o que a palavra diz.
Naquele tempo o povo estava se prostituindo, estava oferecendo sacrifícios em altares de deuses pagãos. E Asa então foi confrontado pelo profeta Azarias, que disse a ele: olha, tudo que eu te disser você obedece. E assim ele fez, ele destruiu os ídolos, ele retirou do meio do povo, ele retirou os altares de adoração aos deuses pagãos. Ele fez um concerto, como diz a palavra. Ele estabeleceu um novo tempo de reinado. E diz a palavra do Senhor, você pode ler aí para frente o capítulo 15, que durante 10 anos consecutivos houve uma grande paz no reinado de Asa. E ele levantou um poderoso exército, com milhares e milhares de soldados munidos para enfrentar os seus inimigos. Mas o caminho para atingir isso foi o caminho do arrependimento, da confissão, da purificação. O Senhor disse para aquele povo: retirem os ídolos, deponham os ídolos que estão tomando o lugar que é meu. Tirem do meio de vocês aquilo que tem ocupado o meu lugar. Esse foi o recado do Senhor. Esse é o recado de Deus para nós hoje. Retirem do meio de vocês os ídolos. Tirem do meio de vocês aquilo que está ocupando o lugar que é meu. O trono que é somente meu no seu coração. Conserta hoje. Faça um concerto hoje. Se arrependa hoje. Neemias, quando foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, foi levantado pelo Senhor para reconstruir uma cidade que estava desolada, que estava destruída, antes de produzir qualquer coisa, antes de levantar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, diz o texto em Neemias 9. Diz o texto que eles fizeram confissão pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Ele chamou o povo. E antes de levantarem ali seus instrumentos, as suas armas para construírem algo, ele disse: olha, nós precisamos fazer um concerto. Nós vamos orar. Porque a partir disso, o Senhor vai liberar toda a provisão que nós precisamos para a obra que Ele nos chamou para fazer. E assim eles fizeram. Eles se arrependeram. Eles confessaram os seus pecados e os pecados dos seus pais. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que daí em diante o Senhor abriu todo o caminho necessário para que aquela cidade, aqueles muros fossem reconstruídos. O Senhor deu vitória àquele povo. Quais pecados você precisa confessar? Muitas vezes, queridos, as coisas estão travadas na nossa vida porque nós estamos escondendo pecados nossos, ocultando aquilo que o Senhor já disse. Não oculte, entrega no meu altar, confesse o seu pecado, mostra a sua nudez, mostra a sua vergonha, porque eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te cobrir com a minha glória. Porque não é fácil confessar pecado, gente. Não é fácil confessar a nossa vergonha. Não é fácil dizer eu errei. Sabe por quê? Porque muitas vezes isso vai envolver o outro. Muitas vezes não basta você entrar no seu quarto e confessar somente ao Senhor. Você vai ter que ir até o seu irmão e pedir a ele perdão. Você vai ter que consertar com a sua família. Você vai ter que consertar com o seu cônjuge. Você vai ter que calçar a sua cara, né? Como diz a palavra, o ditado, calça a sua cara. Passa vergonha. Pede perdão. Confessa e deixa, a palavra de Deus diz, porque assim nós alcançaremos misericórdia. Não existe avivamento se nós ocultarmos pecado no meio de nós. Esquece. O Senhor está nos dizendo assim: olha, existe um caminho para vocês receberem o avivamento que vocês tanto esperam. Quantas vezes nós já clamamos aqui desse altar, gente? Aviva no Senhor. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva no Senhor. Esse é um clamor dos nossos lábios, continua sendo, vai ser. E o Senhor está dizendo: santifiquem as suas vidas. O Senhor está dizendo: retirem os ídolos, confessem os pecados, restituam o altar da minha presença na vida de vocês.
Quando Davi foi ungido rei sobre Israel, ele buscou novamente a arca do Senhor, a arca da aliança que representava a presença de Deus. Aquela arca estava esquecida e fora do seu lugar há mais de 6 décadas. Há mais de 6 décadas, aquela arca não estava no meio do povo. Aquele povo estava caminhando longe da presença, porque a arca, ela representa a presença de Deus no meio do povo. E Davi fez questão de recuperar a arca e colocá-la no seu lugar, porque havia um zelo no coração de Davi pela presença. Ele sabia que por mais poderoso que ele fosse, por mais recursos que ele tivesse, ele não seria um bom rei se de fato a presença de Deus não estivesse com ele. E se ele não honrasse a presença de Deus no seu reinado. Todo avivamento, querido, todo avivamento poderoso que gera transformação, todo avivamento ele é precedido por um período de profundo arrependimento, confissão das nossas culpas, abandono das nossas práticas pecaminosas e um voltar para o nosso Deus, restituindo o altar da presença dele na nossa vida. É forte, né? Hoje, quando eu saí da mesa, eu acabei de preparar essa palavra. Eu acho que o meu coração estava a uns 200 por hora. Eu fui para a cozinha e eu falei, meu Deus, que estranho, meu coração está palpitando. É o peso da responsabilidade de entregar algo que está no coração de Deus. Quando a Cris falou comigo, eu falei, Senhor, será que eu sou essa pessoa para liberar essa palavra? Será que é eu que o Senhor quer usar para liberar isso sobre a vida da igreja? Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer. Ele usa quem se dispõe. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. O Senhor sabe que eu sou tão pequena, tão frágil. Mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser apenas o mensageiro. Eu só quero ser o mensageiro daquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas. Sobre mim. E eu tenho a plena certeza que está liberando sobre você nessa noite. A santidade. Escute isso, porque o Senhor falou muito forte isso nos meus ouvidos. A santidade é o chamado de Deus para a noiva, dizendo, limpai as vossas vestes. Adornai-vos daquilo que é reto, justo e verdadeiro. Porque o noivo vem. Aleluia. Mas até que ele venha, há uma obra que eu preciso realizar na terra nos seus dias. A santidade é Deus gritando no ouvido da noiva: se purifique, se santifique, limpe as suas vestes. Olha, tira isso aqui que não me agrada. Olha, se vista daquilo que é justo, se vista daquilo que é reto, se vista daquilo que é santo, daquilo que é puro, se vista daquilo que é verdadeiro e que eu já estou liberando sobre vocês a partir da minha palavra. Nós já estamos limpos pela palavra, é ela que é a nossa reta justiça, é a palavra, é sobre ela que nós precisamos caminhar, sobre ela. O Espírito Santo está gritando. Ele está gritando nos nossos ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 19:6. Apocalipse 19:6. Aí eu ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Verso 7. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo.
A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Apocalipse 19 diz: lá vem o noivo, e a noiva já está preparada. A noiva já está pronta. Ela não vai ficar pronta lá naquele dia, não. A hora de nos prepararmos é agora. Não vai existir aquele segundo de misericórdia, sabe? Naquele dia, não. Naquele dia o Senhor quer encontrar a noiva pronta, preparada. E a ela foi dado linho puro, linho finíssimo. O linho aqui representa as obras de justiça. Representa os atos de justiça, a vida reta, a vida santa, justa, pautada na palavra. É isso que vai te qualificar diante do Senhor. É isso que vai te adornar, noiva. É isso. Não são os seus talentos, não é a sua habilidade, não é o que você faz aqui diante dos homens, mas é quem você é diante de Deus. É quem você é diante dele, porque ele te conhece. Ele sabe quem é você além da plataforma. Ele sabe quem é você além de um culto de domingo à noite. Ele sabe se você está praticando ou não a reta justiça. Ele sonda nosso coração. Ele sabe até as nossas intenções e motivações. Dele nós não escondemos nada. A noiva vai se adornar. A noiva precisa se adornar da reta justiça de Deus, que é o purificar das nossas vidas pela palavra. Essa é a santidade que o Senhor deseja implantar dentro de nós. A santidade não é um fim em si mesma, queridos, presta atenção nisso. Muitas vezes nós ouvimos, nós nascemos para ser santos, amém? De fato nascemos. Nós nascemos para ter uma vida santa. Mas a santidade, ela não é um fim. Ela é um meio para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja. E para que eu faça aquilo que Ele quer que eu faça. Guarde isso no seu coração nessa noite. A santidade não é para você gritar aos quatro cantos: eu sou santo. Oh, como eu sou santo. Oh, como eu sou isso ou aquilo. Oh, como eu oro. Oh, como eu prego. Oh, como eu canto. Gente, isso não é santidade, isso é religiosidade. Isso passou longe de ser santidade. Santidade é um meio de eu me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. O Senhor quer que nós sejamos noiva adornada, povo de propriedade exclusiva dele, chamados, retirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor quer que nós sejamos carvalhos de justiça, chamados para praticar toda boa obra. Toda boa obra que vai trazer glória ao nome dele. A santidade é um meio para você se tornar parecido com ele, para você ser tudo aquilo que ele planejou que você fosse. Sabe por que às vezes a gente perde a identidade? Justamente por isso. Porque a gente quer viver do nosso modo. A gente quer viver as nossas escolhas. A gente quer viver a nossa maneira. A gente quer viver diante dos nossos achismos, das nossas certezas humanas. E o Senhor está dizendo para nós: abre mão. Abre mão daquilo que você acha. Abre mão daquilo que você pensa. Abre mão do que falaram para você. Vem viver o que eu tenho para você. Vem ser o que eu quero que você seja. Filho. O Senhor quer que você seja. Tome posse dessa verdade. Você é filho. Você é amado. Você é ungido. Você é escolhido por Deus. Você é herdeiro de Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo e herdeiro de Deus. Aleluia. Deus está nos preparando como igreja, aleluia, para realizar grandes obras. O Senhor está nos preparando para nos levantarmos pela causa
do reino. Cristo falou aqui sobre isso. Nosso coração precisa começar a doer, queridos, por aquilo que o coração de Deus dói. E às vezes, ouvindo um testemunho como esse da Cristo, a gente se constrange, né? E é para se constranger mesmo. É para pensar assim: Senhor, que pobre e miserável, poderia fazer tanto mais. Como eu sou pobre, Senhor. Tua palavra diz que eu sou, e eu sou mesmo. Pobre. De espírito, tá, gente? Não estou falando de dinheiro, não. Pobre. Na mentalidade. Como Deus precisa renovar a nossa mente, queridos. E nessa noite é uma noite de renovo, amém? O Senhor falou isso para mim enquanto eu preparava. O Senhor deseja renovar as nossas vidas aqui nessa noite. O Senhor deseja avivar a nossa vida. Alinhar o nosso coração. Para que nós experimentemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O avivamento, querido, sempre ocorreu em períodos de grande apostasia, de grande escuridão, onde o homem havia assim se distanciado do Senhor e vivendo uma vida totalmente alheia, aquém da vontade de Deus, praticando todos os atos de injustiça possíveis. O avivamento sempre sucede, preste atenção. O avivamento sempre vai acontecer após períodos de grande declínio espiritual e moral. O avivamento não vem quando está tudo bem, não, gente. O avivamento acontece quando está tudo mal. Por isso nós precisamos clamar pelo avivamento. Por isso que a noiva precisa clamar pelo avivamento. Por isso que a noiva precisa se alinhar. Porque esse caos que você está vendo aí fora, e você vai concordar comigo que os dias são maus. Amém? Nós estamos vivendo dias muito maus. Nós estamos sendo pressionados de todos os lados, como o apóstolo Paulo disse. Sofremos pressões de todos os lados. O inimigo tem se levantado como nunca para disseminar as suas filosofias, ideologias, suas verdades, que são sofismas, na verdade. E nós estamos vivendo em um tempo de uma decadência espiritual, moral, ética. Uma decadência que nós nunca vimos antes. Olha que eu não sou tão velha assim, gente. Só 40. Mas já vi muita coisa. E eu sei que se eu perguntar aqui para a dona Noêmia, eu sei que se eu perguntar aqui para minha mãe, que está aqui hoje, para a mãe da Milene, que eu esqueci o nome dela, Lídia. Eu sei que se eu perguntar para os mais antigos aqui, eles vão concordar comigo. É que o que a gente está vivendo hoje é muito diferente, é muito grave, é muito ruim. É uma quebra de princípios, de valores, de tudo que nós podemos imaginar. No tempo de Moisés, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e ele ficou ali para que o Senhor desse a ele ali as tábuas da lei. Preste atenção aqui, o pessoal vai se posicionar por enquanto. Mas eu não acabei ainda não. Quando Moisés subiu ali o Monte Sinai, e o povo viu que Moisés estava demorando, o povo chamou Arão e disse: Arão, Moisés está demorando, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro para a gente adorar. E diz a Bíblia que Moisés ficou ali, e o povo construiu para si um bezerro de ouro. E o adorou. E o Senhor se irou com aquele povo. E disse: olha, Moisés, eu não vou com esse povo mais. Esse povo é desobediente. Esse povo tem um coração duro. Eu vou te abençoar para ir, Moisés, mas eu não vou. Porque se eu for, eu corro o risco de destruir esse povo, porque o coração deles é duro. Aquele povo caiu numa decadência. Um povo que foi retirado do Egito, gente. Aquele povo foi retirado do Egito. Aquele povo havia experimentado de Deus prodígios, sinais, milagres, maná dos céus, uma coluna de fogo os aquecia. Eles eram alimentados pelo Senhor. E mesmo assim, quando Moisés subiu e eles se sentiram sozinhos, eles prostituíram o seu coração com outro Deus.
um declínio moral, espiritual, uma frieza. Uma frieza. Samuel, quando nasceu, ele foi entregue por Ana para ser educado aos pés de Eli. Porque naquele tempo havia um sacerdote que não ouvia mais a voz de Deus. E os seus filhos profanavam o altar, roubavam as ofertas, seduziam as mulheres. E o Senhor levantou um profeta naquele tempo, Samuel. O Senhor levantou um menino improvável. O Senhor levantou um profeta que ungiria Davi. O tempo era sombrio. Não haviam profetas que ouviam a voz de Deus. Não haviam sacerdotes. E o Senhor teve que levantar um menino para avivar aquele tempo. O Senhor teve que levantar um menino que ouvia a sua voz. Porque a religiosidade já havia entrado no coração de Eli. Porque os seus filhos estavam ali diante do povo, mas o seu coração estava distante de Deus. Todo avivamento, queridos, ele vai acontecer nesse cenário de completa destruição de princípios, valores e relacionamento com Deus. É isso que nós estamos vivendo nos nossos dias? É isso que nós temos vivido? Quando você liga a sua TV, quando você abre o seu Instagram, quando você abre a sua rede social. Desgraça. Só más notícias. E pasmem, uma coisa que fez o meu coração tremer hoje. Uma frieza e uma religiosidade entrando dentro das igrejas. Aqueles sacerdotes estavam dentro do templo. Eli estava no templo, seus filhos também. Mas o coração deles estava distante. Quem sabe você está aqui dentro da igreja. Quem sabe você já teve encontro com Deus um dia. Mas hoje você está vivendo uma vida totalmente de fachada. Você está vivendo totalmente distante do propósito de Deus para a sua vida. Você está como aquele sacerdote que não ouve mais a voz de Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. O tempo é difícil. E nós precisamos gemer com dores de parto. Nós precisamos gemer como uma mulher que está prestes a dar à luz. Nós precisamos sentir as dores daquilo que Deus tem para fazer. A gente precisa deixar o nosso coração doer, gente. Por aquele que está perdido. Por aquele que está morrendo. Esses dias eu vi uma pregação de uma pastora muito linda. Até mandei para o Roberto. E ela dizia que o poeta disse: eu vi o coração de Deus. E o coração de Deus é uma ferida aberta, que sangra por aqueles que não o conhecem, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não foram encontrados. O contexto que nós estamos vivendo, queridos, é um contexto de total apostasia. As pessoas estão muitas vezes pensando que estão caminhando com Deus, mas não estão. Estão pensando que estão fazendo as coisas para Deus, mas estão apenas atraindo glória para si mesmas. As pessoas estão às vezes vivendo deliberadamente no pecado aí fora. E levantando bandeiras de que isso é certo, de que está tudo bem, de que é isso mesmo. A cultura dos nossos dias, totalmente contaminada, gente. Eu não preciso entrar em detalhes aqui. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Porque o mesmo Espírito que comunica comigo, comunica com você. E eu sei que determinadas coisas que eu vejo e gera em mim, assim, um estremecer do Espírito de Deus, isso também gera em você, se você está sintonizado com o que Deus está fazendo. Portanto, queridos, há uma urgência pelo avivamento. Amém? Nós não podemos mais esperar. Ah, Deus vai fazer de qualquer maneira. Não! Deus não vai fazer de qualquer maneira.
É preciso que o seu povo se alinhe. É preciso que o seu povo se santifique. Como a pastora disse aqui, vamos parar de atrasar o que Deus tem para fazer. E eu sou a primeira a dizer isso: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser tropeço para aquilo que o Senhor tem para os meus dias. Deus, me mostra o que o Senhor está fazendo nos meus dias, Senhor. Não me deixa fora do que o Senhor está fazendo nos meus dias. Não me deixa fora. Não me deixa insensível àquilo que o Espírito Santo está gerando nos nossos dias. Eu sei que é forte isso, mas o Senhor quer nos constranger nessa noite. A gente precisa ser constrangido e envergonhado. A gente precisa mudar a nossa rota diante daquilo que o Espírito Santo fala conosco. E o Espírito está dizendo: há uma urgência. Clamem, gritem, se desesperem pelo avivamento. Porque o que vai mudar o contexto que a gente está vivendo, queridos, ouça isso, não é uma lei, não é um governo. O que vai mudar o contexto dos nossos dias é uma igreja posicionada, vivendo o seu propósito, sendo flechas nessa geração. O que vai mudar o contexto da nossa sociedade, porque o avivamento faz isso, ele muda não só a nossa vida, o nosso entorno, mas ele muda a sociedade. Ele muda aquilo que a gente acha que não tem conserto, aquilo que a gente acha que não tem mais jeito. O avivamento. Abre lá em Efésios 5, Olívia. Efésios 5, 14 a 18. Já estou caminhando para o final. Efésios 5, 14 diz o seguinte: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, você que está morto, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Aleluia! Escute, você que está dormindo. Escute, você que está morto. Reaja. Deixe o Senhor reacender no seu coração a chama, a paixão por Ele. Deixe o Senhor soprar as cinzas daquilo que está morto. Deixe o Senhor ungir a sua cabeça nessa noite. Colocar sobre você uma veste nova, um coração novo, um espírito novo, uma unção nova. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo diz aos Éfesos: acordem, vocês que estão dormindo, prestem atenção na maneira que vocês estão vivendo. Nós não temos tempo a perder, queridos. Quantos aqui tem pessoas dentro das suas casas que precisam de salvação? Traga à sua memória essa pessoa. Pensa comigo se você tem tempo a perder. Você pode ficar brincando de ser crente? Você pode ficar brincando de vir aqui todo domingo à noite? Você pode ficar brincando de se relacionar com Deus diante de uma urgência dessa? Olha o que a gente está vivendo, gente. Os nossos filhos estão sendo pressionados todos os dias. Eu tenho uma filha de 15 anos, uma de 10. Todos os dias eu tenho que me esforçar para ensinar para ela o caminho de excelência. Eu tenho que confrontar aquilo que estão colocando na cabeça dela. Eu tenho que me esforçar para ser exemplo para ela, porque o futuro dela está em risco. É para hoje. É para os nossos dias. Que não passe de nós, Senhor. Você pode falar isso para Ele.
Que não passe de nós, Senhor. Que não passe de nós o tempo que o Senhor deseja fazer através de nós. Que não seja dado a outro a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Há uma urgência, queridos. O Senhor deseja reavivar. O Senhor está falando para os Éfesos: olha, vocês já tiveram experiência. Vocês já caminharam com Deus vivo. Vocês já conhecem aquele que deu liberdade a vocês, aquele que salvou vocês, aquele que tirou vocês do pecado. Vocês já conhecem esse Cristo. Agora vocês estão aí dormindo, desapercebidos. Vocês estão aí displicentes. Acordem. Não tem tempo para perder. Não dá tempo mais, queridos. Tempo está significando morte. Morte. Morte dos nossos queridos. Morte dos sonhos, dos planos, daquilo que Deus já escreveu a nosso respeito. Oh, Jesus. Para encerrar, avivamento é você deixar o seu coração ser incendiado de amor por Cristo e pela sua causa. Isso é avivamento. Avivamento é você deixar o seu coração arder de novo. De novo. E mais. E mais. E mais forte. Mais forte do que antes. O apóstolo Paulo estava dizendo: levante. Observem a forma que vocês estão vivendo. Tenham cuidado. Tenham cuidado com toda a sua maneira de viver. Não se embriaguem com vinho onde há dissolução. Porém, encham-se do Espírito, que vivifica em vocês o amor pelo Pai. Porque é o Espírito de Deus, aliançado conosco, que nos faz amar intensamente a Cristo. É o Espírito. Por isso João disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada com Deus, todas as vezes que o nosso coração se esfria, todas as vezes que o nosso coração fica distraído, displicente, todas as vezes em que nós somos tentados a abandonar a nossa fé, a ir pelo caminho que nós achamos que é certo, é o Espírito Santo que vem e sopra amor pelo Pai no nosso coração. Romanos 5:5 nos diz isso. Coloca aí, Olívia, Romanos 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Sabe por que esse amor às vezes está aí uma chama pequenininha, quase se apagando? Você não está cheio do Espírito. É o Espírito Santo que sopra amor no seu coração. É o Espírito Santo que nos foi dado, que derrama amor no nosso coração. E o Senhor quer nos batizar nessa noite de amor. O Senhor quer encharcar o nosso coração de amor nessa noite. Talvez você entrou aqui displicente, distraído, pensando assim: eu vou ali só ouvir uma palavra. Eu vou ali para começar bem a minha semana, porque se eu não for na igreja eu não começo bem a minha semana. O Senhor te trouxe aqui para te dar um chacoalhão. O Senhor te trouxe aqui para sacudir a sua estrutura e dizer: é tempo de clamar pelo avivamento, é tempo de se alinhar em santidade. Não é à toa que o Senhor está gritando desse altar: santifiquem-se. Santifique a sua casa, santifique a sua família, santifique seus relacionamentos, santifique a sua vida financeira, santifique a sua vida. Não é à toa, é porque os dias são maus. Nós precisamos clamar pelo derramar do Espírito sobre toda a terra.
do Senhor diz, o profeta Joel profetizou: naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que seja nos nossos dias. Você pode dizer isso. Que seja nos meus dias, Senhor. Que seja no meu tempo, que seja na minha geração, que seja através de mim. Que essa profecia se cumpra nos meus dias. Eu posso experimentar isso. O Senhor deseja incendiar o nosso coração nessa noite. João, discípulo de Jesus, caminhou com Jesus até a sua morte. Pouco antes de Jesus ser entregue, na noite em que ele foi traído. E na verdade, antes dele ser entregue, quando ele disse aos seus: olha, eu vou me entregar, eu preciso morrer por essa causa. Pedro, falei João, gente, Pedro, Simão Pedro. Pedro, no seu temperamento, disse: não, Senhor, de maneira alguma, eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou colocar minha vida diante do Senhor se for preciso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, eu te amo. Você acha que eu vou deixar alguém fazer alguma coisa com você? E na noite que Jesus foi entregue, Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? E ele disse: sim, Jesus, eu te amo, claro. E Jesus disse para ele: pois antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus foi entregue, a perseguição começou. E eles começaram a ir de encontro aos discípulos. Eles começaram a perseguir aqueles que eles identificaram como seguidores do Cristo. E a palavra se cumpriu. 3 vezes Pedro negou Jesus. E Jesus ressuscita. E Jesus chama Pedro um dia, comendo com ele, na mesa com ele, a mesa de comunhão com ele, comendo com ele, e diz: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse: Jesus, eu te amo, claro que eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E ele disse: Jesus, eu te amo. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro diz: ora, Jesus, não estou entendendo a sua pergunta. O Senhor sabe de tudo e de fato o Senhor sabe que eu te amo. Por 3 vezes Jesus fez a pergunta a Pedro. E estudando sobre isso esses dias, eu fiquei tão maravilhada, porque o amor que Jesus estava perguntando a Pedro, dizendo: Pedro, você me ama, no grego e no hebraico é o amor ágape, é o amor sacrificial. Jesus não estava perguntando para Pedro: olha, você gosta de mim? O amor filéu, o amor de irmão. Pedro, você gosta de mim? Jesus não estava perguntando isso para ele. Por isso Jesus pergunta 1, 2, porque Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama com amor sacrificial, Pedro? Você me ama com disposição de entregar a sua vida, assim como eu entreguei a minha por você? Porque Jesus sabia que apacentar as ovelhas não seria uma tarefa fácil. Ele precisaria estar com seu coração inflamado de amor, disposto a entregar tudo que ele tinha, até a sua vida. Por isso Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim e amar a minha causa, e amar aquilo pelo qual o meu coração se dói, que são as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, quando Pedro responde: sim, eu te amo, Jesus disse: por isso eu digo que você é Pedro. Eu aceito a sua afirmação. E eu te dou autoridade hoje sobre a igreja. Esse é o nível de amor que Deus está, nessa noite, requerendo de mim e de você. Esse é o avivamento que o Senhor deseja trazer para nós. Um amor sacrificial.
Um amor disposto a dar a sua vida, disposto a entregar a sua vida pelo reino, pela causa dele, por aquilo que ele ama. Quero convidar você a fechar os seus olhos. As crianças estão subindo, eu peço que você não se distraia. Há um ambiente profético aqui neste lugar. Há um ambiente profético aqui neste lugar. O Senhor está gerando sementes de avivamento aqui. Oh, olhe para dentro de você agora, faça isso. Olhe para aquilo que está morto. Olhe para aquele amor que você disse que entregaria ao Senhor e não entregou. Porque Pedro disse: Senhor, eu te amo, ninguém vai te fazer mal. Jesus, eu te amo, você sabe que eu te amo. E na primeira oportunidade, Pedro negou a Jesus. Ele não entregou o amor que ele disse que tinha pelo Mestre. E quantas vezes nós estamos caminhando com o Senhor dizendo que o amamos, quando de fato as nossas atitudes têm demonstrado algo totalmente diferente. Você ama a Deus? Você ama o Senhor? Você está disposto a amá-lo com um amor sacrificial? Você está disposto a fazer isso nessa noite? Feche seus olhos. Quero que você ore. Quero que você examine. Quero que você peça: Senhor, Senhor, me alinha à tua vontade. Senhor, olha o que está morto dentro de mim, Pai. Quantas vezes eu já disse a Ti: eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, Tu és tudo para mim. E quantas vezes nós Te desonramos com as nossas atitudes, Pai. Quantas vezes nós fazemos tão diferente daquilo que nós falamos. Nessa noite, Pai, reacende em nós essa chama. Espírito Santo, vem e batiza-nos com fogo. Batiza-nos com fogo de amor, de paixão. Que cada um saia daqui com seu coração pulsando, pulsando, pulsando de amor pelo Senhor. Você pode ficar de pé. Feche os seus olhos. Esteja com seus olhos fechados. Feche os seus olhos. Há um ambiente preparado neste lugar. O Senhor quer trazer renovo sobre a sua vida. O Senhor quer trazer renovo sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que estava perdido. Oh, quem sabe você já deixou de amar o Senhor há tanto tempo. Você já deixou de orar, você já deixou de ler a palavra. Você já deixou de se mover em direção a Ele. Fique com seus olhos fechados. O Senhor deseja derramar batismo de amor sobre nós. Batismo de amor sobre nós. Batismo de amor, de paixão. Aviva no Senhor. Aviva no Senhor. Você pode clamar a Ele. Você pode clamar a Ele. Rasgue o seu coração diante dEle. Rasgue o seu coração diante dEle. Rasgue o seu coração diante dEle. Ele está aqui. Não faça nada para mim, faça para Ele. Não faça nada para mim, é Ele quem está aqui, é Ele quem nos pede. Igreja, noiva, noiva, busque a minha presença. Eu quero me casar com você. Eu quero encontrar você adornada, limpa, com as suas vestes puras, revestidas de um linho puro, finíssimo. Oh, Jesus. Oh, Jesus, nos alinha, Pai. Estão acesas. Oh, Jesus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir.
só bater que eu vou abrir pra você entrar. Cante, cante, cante. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei. As minhas vestes brancas. Cante, cante. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Jesus, Jesus, vem, vem, visita a tua noiva, arrebata os nossos corações, Senhor. Oh, faz arder de novo, faz queimar de novo. Se Deus tem fogo nos olhos, Eu imaginava que era lindo assim. que era lindo Diga a ele, meu noivo, esperar. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. pode morar aqui. Tem fogo Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. seja
Que ao sair por aquela porta, o seu coração não se esqueça. Que ao sair por aquela porta, o seu coração seja tomado de um senso de responsabilidade, de urgência, de dizer: Senhor, qual é a minha posição nesse tempo, Senhor? Senhor, eu não posso fazer parte de uma igreja apática, fria. Eu quero fazer parte. Eu quero estar nesse povo que entendeu o teu chamado, que entendeu o teu propósito. Eu quero fazer parte, eu quero ser essa noiva atenta, apaixonada, com seu coração inflamado de amor por ti. Não deixe o ladrão da palavra roubar isso. Não deixe as distrações desse mundo roubar essa palavra. Não permita que ao sair daquela porta o seu coração se esfrie. Fala pro Senhor: guarda isso dentro de mim, Pai. Guarda isso dentro de mim, Senhor. Eu preciso ser avivado. Eu preciso ser ressuscitado, renovado. Eu sei que a hora já está passando. Depois o pastor Elan puxa minha orelha mesmo. Sempre puxa, gente. Mas eu não posso sair daqui sem fazer o que o Espírito Santo está me orientando a fazer. Eu não posso. E o Senhor me disse, quando eu estava preparando, que essa seria uma noite de renovo. Que essa seria uma noite em que coisas mortas reviveriam. Assim como o profeta Ezequiel, o Senhor disse para ele: esses ossos secos aí podem ter vida? Acaso esses ossos secos podem reviver? Acaso existe vida num monte de ossos secos? E o Senhor disse para o profeta: profetiza, libera a palavra, fala o que eu estou te dizendo, profetiza, e esses ossos vão reviver. Existe vida onde você acha que não tem mais, onde você acha que já morreu. Como último ato desse culto, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos encerrar logo em seguida. Se você entrou aqui com áreas da sua vida morta, ou coisas na sua vida que estão mortas, o seu relacionamento com Deus talvez, o seu relacionamento com a sua família talvez, o seu casamento. O apóstolo Paulo diz: olhe para aquilo que está morto, não durmam, vigiem, despertem. Você que precisa dessa oração, sai do seu lugar, sai. Vira aqui à frente, queridos. É um ato de humilhação, onde você está dizendo: eu preciso de renovo. Sai do seu lugar, os pastores vão orar por você, os presbíteros vão orar por você. Sai do seu lugar. O Senhor me disse que seria uma noite de renovo, de avivamento, reacender, reviver, tornar a ter vida aquilo que estava morto. Por isso, sai do seu lugar, faça esse movimento, faça essa sinalização para os céus: Senhor, eu quero. O Senhor sabe o que está morto dentro de mim, o Senhor sabe o que precisa de vida, o Senhor sabe. O Senhor deseja acender essa chama, o Senhor deseja fazer nascer, reviver aquilo que está morto. Pastores, presbíteros, líderes de célula, por favor, orem aqui. Quero chamar vocês para orar. Põe as suas mãos. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza, profetiza, abre a sua boca. Profetiza vida onde há morte. Profetiza sonhos. Profetiza novidade. Profetiza. Profetiza, para a glória de Deus, profetiza. Pastores, orem. O Senhor disse que daria, o Senhor disse que faria, o Senhor disse. Se você quer sair do seu lugar, ainda dá tempo. Vem receber essa oração. Vem ser cheio do Espírito. Vem deixar o Senhor remover aquilo que está morto, cheirando mal dentro de você, aquilo que já está podre dentro de você. Deixa Deus arrancar. O
estão se movendo neste lugar. Os céus estão se movendo neste lugar. Ainda tem gente sem oração. Vem, pastores, líderes de célula, presbíteros. Nós já estamos finalizando. Mas antes, deixa o Senhor te usar. Ei, ei, tem vida, tem vida, tem vida aí. Oh, ei, existe vida aí. O Senhor está soprando, Ele está soprando. Tem vida aí. Deixa a vida de Deus, deixa a vida de Deus encher o seu coração. Você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, você que veio aqui à frente, creia. Não deixe a incredulidade tomar o seu coração, não. E quando você sair daqui, muitas situações vão se levantar para colocar a incredulidade no seu coração e dizer: será que Deus fez? Será que isso mudou? Será que realmente eu virei essa página? Será que Deus ressuscitou aquilo que estava morto? Será que a minha história pode ser diferente a partir de hoje? Mas eu errei tanto, eu falhei tanto, eu entristeci tanto o Espírito de Deus. O Senhor está te dizendo, queridos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há mais condenação. Não há mais condenação. O que você deixou no altar, o Senhor está consumindo como oferta a Ele. E sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. Estou falando isso pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vá com esse presente para casa. E não volte atrás. Não retroceda. Não olhe para o lado. O seu caminho é o céu. O seu caminho é a eternidade. Olhe para o alto. Olhe para o alto assim, ó. Você que está aqui na frente, ó. Além dessas luzes, além desse teto, o que nos espera é uma eternidade. É uma vida inteira com o nosso Senhor. E nada pode ser mais importante do que isso. Nada pode mover mais a nossa vida do que ansiar todos os dias pela eternidade. Amém? Que o seu coração seja cheio. Coloque assim a sua mão assim, ó. Não sei se é eu que tenho que terminar não, Rominho, Cristi, viu? Coloque a sua mão assim, ó, na posição de receber. Eu profetizo sobre a sua vida uma semana de paz, de prosperidade, uma semana de vitória sobre os seus inimigos, uma semana de muitos testemunhos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te guarde na sua entrada e na sua saída, desde agora e para sempre. Amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor. Amém.
Tenha uma semana abençoada. Aleluia! Ele é digno. Ele merece. Ele é santo. Glória a Deus. Deus te abençoe.